Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui é um canal de resumos de filme. Já pode se inscrever. Hoje vamos falar do filme Uma Noite no Museu. O Segredo da Tumba. Tudo começa em 1938, no Egito, quando uma equipe de arqueólogos eles estão em uma missão importante para encontrar a tumba de um antigo faraó, o faraó Akhmera. Entre os arqueólogos temos o jovem Cecil, que acaba de encontrar uma relíquia muito especial, a tábua de Akhmera. Essa tábua é o objeto e a chave que tem o poder de dar vida a estátuas, figuras do museu, da vida estátuas e figuras do museu. Mas o que os arqueólogos não sabem é que se mexer com esse objeto pode trazer grandes problemas. Enquanto embalados às descobertas, se preparando para sair do local devido à tempestade de areia, os moradores locais aparecem e fazem um aviso. O fim virá. Eles falam sobre a barba e a remoção dela da tumba, como se algo terrível aconteceu. Mas, como sempre, os arqueólogos ignoram o aviso e seguem com os planos. E aí começa a confusão. Flashback para o futuro, 76 anos se passam. E estamos agora em Nova York, onde o Museu de História Natural está prestes a ser palco de um evento importante. Larry Day, o protagonista da história atual, o guarda noturno do museu, está encarregado de cuidar da exposição e garantir que tudo esteja em ordem para o evento. Ele está super focado, querendo fazer que as coisas aconteçam. Ele é um cara bacana, mas a vida está mudando ao seu redor. Enquanto Larry está no museu com outras exposições, aquelas figuras históricas ganham vida durante a noite. Estão preparando tudo para o evento que vai ajudar no museu a reabrir o planetário de Einstein, mas nem tudo vai sair como esperado. A primeira coisa estranha que acontece é um modelo de Neandertal, o recém-adquirido pelo museu. Começa a agir de uma forma esquisita. Esse novo Neandertal, que se chama Lá, acha que Larry é seu pai. Isso deixa Larry completamente confuso, porque ele mal sabe lidar com as situações já complicadas no museu, quanto mais com Neandertal, que se acha filho dele. Enquanto isso, Larry vai conversar com Akhmera, o faraó, que também faz parte das exposições do museu. Akhmera, com seu jeito tranquilo, ele mostra algo que está acontecendo com a tábua de Akhmera. Ele está começando a se corroer. Corrosões estão se espalhando pela barra. À medida que isso acontece, as exposições começam a agir de maneira cada vez mais estranha. Está ficando difícil controlar tudo. E como é de se imaginar, o caos começa a espalhar pelo museu, claro. Larry vai ter que lidar com isso. Antes era uma bagunça simples, com o Neandertal, que agora vai virar algo muito mais grave. As exibições começam a perder o controle, fazendo todo o planetário virar uma verdadeira bagunça, um caos total. Larry, tentando manter a calma, consegue dar um jeito na situação, mas fica bem irritado. E quando ele finalmente encontra e consegue restaurar um pouco de ordem, vai para a casa do seu filho Nick, dando uma festa. Não era exatamente
o momento ideal para a surpresa, né? Mas o mais importante é que Larry começa a ter uma conversa séria com o Nick sobre o futuro dele após o ensino médio. Eles acabam se desentendendo, pois Larry acha que Nick não está levando suas responsabilidades a sério. Agora, com tudo fora de controle, Larry sabe que precisa de resposta. Ele lembra de Cecil, o arqueólogo da expedição que encontrou a tábua de Aquimera. Então Larry vai atrás dele na esperança que Cecil saiba o que está acontecendo. Eles se encontram. Ao conversar com Cecil, ele revela algo muito importante. A profecia que os moradores locais do Egito fizeram aqui. O fim virá. Ele se refere ao fim da magia da tábua, ou seja, a correção continua. A exposição do museu vão deixar de ganhar vida e tudo voltará a ser apenas estátuas e figuras de cera. Mas uma boa notícia é que Cecil lembra de algo que poderia ajudar. Os pais de Aquimera podem ter a chave para restaurar a magia da tábua. Eles no Museu Britânico em Londres. Então Larry decide que ele e a Quimera precisam ir até lá para manter salvo e poder da tábua e evitar que as suas exibições desapareçam para sempre. Ele também decidiu levar o seu filho Nick na esperança que ele possa se entender. Que eles possam se entender. Quem sabe se aproximar um pouco mais. Agora, o próximo passo é convencer o curador do museu a deixar Larry e a Quimera para longe. O segredo da tumba. Tudo começa em 1938, no Egito, quando uma equipe de arqueólogos eles estão em uma missão importante para encontrar a tumba de um antigo faraó, o faraó Aquimera. Entre os arqueólogos temos o jovem Cecil, que acaba de encontrar uma relíquia muito especial, a tábua de Aquimera. Essa tábua é o objeto e a chave que tem o poder de dar vida a estátuas, figuras do museu, mais o da vida estátuas e figuras do museu. Mas o que os arqueólogos não sabem é que se mexer com esse objeto pode trazer grandes problemas. Enquanto embalados às descobertas, se preparando para sair do local devido à tempestade de areia, os moradores locais aparecem e fazem um aviso. O fim virá. Eles falam sobre a barba e a remoção dela da tumba, como se algo terrível aconteceu. Mas, como sempre, os arqueólogos ignoram o aviso e seguem com os planos. E aí começa a confusão. Flashback para o futuro, 76 anos se passam. E estamos agora em Nova York, onde o Museu de História Natural está prestes a ser palco de um evento importante. Larry Day, o protagonista da história atual, o guarda noturno do museu, está encarregado de cuidar da exposição e garantir que tudo esteja em ordem para o evento. Ele está super focado, querendo fazer que as coisas aconteçam. Ele é um cara bacana, mas a vida está mudando ao seu redor. Enquanto Larry está no museu com outras exposições, aquelas figuras históricas ganham vida durante a noite. Estão preparando tudo para o evento que vai ajudar no museu a reabrir o planetário de Aiden, mas nem tudo vai sair como esperado.
A primeira coisa estranha que acontece é um modelo de Neandertal, o recém-adquirido pelo museu. Começa a agir de uma forma esquisita. Esse novo Neandertal, que se chama Lá, acha que Larry é seu pai. Isso deixa Larry completamente confuso, porque ele mal sabe lidar com as situações já complicadas no museu, quanto mais com Neandertal, que se acha filho dele. Enquanto isso, Larry vai conversar com a Quimera, o faraó, que também faz parte das exposições do museu. A Quimera, com seu jeito tranquilo, ele mostra algo que está acontecendo com a tábua de Quimera. Ele está começando a se corroer. Corrosões estão se espalhando pela barra. À medida que isso acontece, as exposições começam a agir de maneira cada vez mais estranha. Está ficando difícil controlar tudo. E como é de se imaginar, o caos começa a espalhar pelo museu, claro. Larry vai ter que lidar com isso. Antes era uma bagunça simples com o Neandertal, que agora vai virar algo muito mais grave. As exibições começam a perder o controle, fazendo todo o planetário virar uma verdadeira bagunça, um caos total. Larry, tentando manter a calma, consegue dar um jeito na situação, mas fica bem irritado. E quando ele finalmente encontra e consegue restaurar um pouco de ordem, vai para a casa do seu filho Nick, dando uma festa. Não era exatamente o momento ideal para a surpresa, né? Mas o mais importante é que Larry começa a ter uma conversa séria com o Nick sobre o futuro dele após o ensino médio. Eles acabam se desentendendo, pois Larry acha que Nick não está levando suas responsabilidades a sério. Agora, com tudo fora de controle, Larry sabe que precisa de resposta. Ele lembra de Cecil, o arqueólogo da expedição que encontrou a tábua de Quimera. Então Larry vai atrás dele na esperança que Cecil saiba o que está acontecendo. Eles se encontram. Ao conversar com Cecil, ele revela algo muito importante. A profecia que os moradores locais do Egito fizeram aqui. O fim virá. Ele se refere ao fim da magia da tábua, ou seja, a correção continua. A exposição do museu vão deixar de ganhar vida e tudo voltará a ser apenas estátuas e figuras de ceras. Mas uma boa notícia é que se lembra de algo que poderia ajudar. Os pais de Quimera podem ter a chave para restaurar a magia da tábua. Eles no Museu Britânico em Londres. Então Larry decide que ele e a Quimera precisam ir até lá para manter salvo e poder da tábua e evitar que as suas exibições desapareçam para sempre. Ele também decidiu levar o seu filho Nick na esperança que ele possa se entender. Que eles possam se entender. Quem sabe se aproximar um pouco mais. Agora, o próximo passo é convencer o curador do museu a deixar Larry e a Quimera para longe. O segredo da tumba. Tudo começa em 1938, no Egito, quando uma equipe de arqueólogos eles estão em uma missão importante para encontrar a tumba de um antigo faraó, o faraó Quimera. Entre os arqueólogos temos o jovem Cecil, que acaba de encontrar uma relíquia muito especial.
a tábua de Aquimera. Essa tábua é o objeto e a chave que tem o poder de dar vida a estátuas. Figuras do museu, mais o da vida, estátuas e figuras do museu. Mas o que os arqueólogos não sabem é que se mexer com esse objeto pode trazer grandes problemas. Enquanto embalados às descobertas, se preparando para sair do local devido à tempestade de areia, os moradores locais aparecem e fazem um aviso. O fim virá. Eles falam sobre a barba e a remoção dela da tumba, como se algo terrível aconteceu. Mas, como sempre, os arqueólogos ignoram o aviso e seguem com os planos. E aí começa a confusão. Flashback para o futuro, 76 anos se passam. E estamos agora em Nova York, onde o Museu de História Natural está prestes a ser palco de um evento importante. Larry Day, o protagonista da história atual, o guarda noturno do museu, está encarregado de cuidar da exposição e garantir que tudo esteja em ordem para o evento. Ele está super focado, querendo fazer que as coisas aconteçam. Ele é um cara bacana, mas a vida está mudando ao seu redor. Enquanto Larry está no museu com outras exposições, aquelas figuras históricas ganham vida durante a noite. Estão preparando tudo para o evento que vai ajudar no museu a reabrir o planetário de Einstein, mas nem tudo vai sair como esperado. A primeira coisa estranha que acontece é um modelo de Neandertal, o recém-adquirido pelo museu. Começa a agir de uma forma esquisita. Esse novo Neandertal, que se chama Lá, acha que Larry é seu pai. Isso deixa Larry completamente confuso, porque ele mal sabe lidar com as situações já complicadas no museu, quanto mais com Neandertal, que se acha filho dele. Enquanto isso, Larry vai começar com a Quimera, o faraó, que também faz parte das exposições do museu. A Quimera, com seu jeito tranquilo, ele mostra algo que está acontecendo com a tábua de Quimera. Ele está começando a se corroer. Corrosões estão se espalhando pela barra. À medida que isso acontece, as exposições começam a agir de maneira cada vez mais estranha. Está ficando difícil controlar tudo. E como é de se imaginar, o caos começa a espalhar pelo museu, claro. Larry vai ter que lidar com isso. Antes era uma bagunça simples com o Neandertal, que agora vai virar algo muito mais grave. As exibições começam a perder o controle, fazendo todo o planetário virar uma verdadeira bagunça, um caos total. Larry, tentando manter a calma, consegue dar um jeito na situação, mas fica bem irritado. E quando ele finalmente encontra e consegue restaurar um pouco de ordem, vai para a casa do seu filho Nick, dando uma festa. Não era exatamente o momento ideal para a surpresa, né? Mas o mais importante é que Larry começa a ter uma conversa séria com o Nick sobre o futuro dele após o ensino médio. Eles acabam se desentendendo, pois Larry acha que Nick não está levando suas responsabilidades a sério. Agora, com tudo fora de controle, Larry sabe que precisa de resposta. Ele lembra de Cecil, o arqueólogo da
expedição que encontrou a tábua de Aquimera. Então Larry vai atrás dele na esperança que Cecil saiba o que está acontecendo. Eles se encontram. Ao conversar com Cecil, ele revela algo muito importante. A profecia que os moradores locais do Egito fizeram aqui. O fim virá. Ele se refere ao fim da magia da tábua, ou seja, a correção continua. A exposição do museu vão deixar de ganhar vida e tudo voltará a ser apenas estátuas e figuras de ceras. Mas uma boa notícia é que se lembra de algo que poderia ajudar. Os pais de Aquimera podem ter a chave para restaurar a magia da tábua. Eles, no Museu Britânico em Londres, então Larry decide que ele e a Quimera precisam ir até lá para manter salvo e poder da tábua e evitar que as suas exibições desapareçam para sempre. Ele também decidiu levar o seu filho Nick na esperança que ele possa se entender. Que eles possam se entender. Quem sabe se aproximar um pouco mais. Agora, o próximo passo é convencer o curador do museu a deixar Larry e a Quimera para longe. O segredo da tumba. Tudo começa em 1938, no Egito, quando uma equipe de arqueólogos eles estão em uma missão importante para encontrar a tumba de um antigo faraó, o faraó Aquimera. Entre os arqueólogos temos o jovem Cecil, que acaba de encontrar uma relíquia muito especial, a tábua de Aquimera. Essa tábua é o objeto e a chave que tem o poder de dar vida a estátuas, figuras do museu, mais o da vida estátuas e figuras do museu. Mas o que os arqueólogos não sabem é que se mexer com esse objeto pode trazer grandes problemas. Enquanto embalados às descobertas, se preparando para sair do local devido à tempestade de areia, os moradores locais aparecem e fazem um aviso. O fim virá. Eles falam sobre a barba e a remoção dela da tumba, como se algo terrível aconteceu. Mas, como sempre, os arqueólogos ignoram o aviso e seguem com os planos. E aí começa a confusão. Flashback para o futuro, 76 anos se passam. E estamos agora em Nova York, onde o Museu de História Natural está prestes a ser palco de um evento importante. Larry Day, o protagonista da história atual, o guarda noturno do museu, está encarregado de cuidar da exposição e garantir que tudo esteja em ordem para o evento. Ele está super focado, querendo fazer que as coisas aconteçam. Ele é um cara bacana, mas a vida está mudando ao seu redor. Enquanto Larry está no museu com outras exposições, aquelas figuras históricas ganham vida durante a noite. Estão preparando tudo para o evento que vai ajudar no museu a reabrir o planetário de Einstein, mas nem tudo vai sair como esperado. A primeira coisa estranha que acontece é um modelo de Neandertal, o recém-adquirido pelo museu. Começa a agir de uma forma esquisita. Esse novo Neandertal, que se chama Lá, acha que Larry é seu pai. Isso deixa Larry completamente confuso, porque ele mal sabe lidar com as situações
já complicadas no museu, quanto mais com Neandertal, que se acha filho dele. Enquanto isso, Lari vai conversar com a Quimera, o faraó, que também faz parte das exposições do museu. A Quimera, com seu jeito tranquilo, ele mostra algo que está acontecendo com a tábua de Quimera. Ele está começando a se corroer. Corrosões estão se espalhando pela barra. À medida que isso acontece, as exposições começam a agir de maneira cada vez mais estranha. Está ficando difícil controlar tudo. E como é de se imaginar, o caos começa a espalhar pelo museu, claro. Lari vai ter que lidar com isso. Antes era uma bagunça simples, com o Neandertal, que agora vai virar algo muito mais grave. As exibições começam a perder o controle, fazendo todo o planetário virar uma verdadeira bagunça, um caos total. Larry, tentando manter a calma, consegue dar um jeito na situação, mas fica bem irritado. E quando ele finalmente encontra e consegue restaurar um pouco de ordem, vai para a casa do seu filho Nick, dando uma festa. Não era exatamente o momento ideal para a surpresa, né? Mas o mais importante é que Larry começa a ter uma conversa séria com o Nick sobre o futuro dele após o ensino médio. Eles acabam se desentendendo, pois Larry acha que Nick não está levando suas responsabilidades a sério. Agora, com tudo fora de controle, Larry sabe que precisa de resposta. Ele lembra de Cecil, o arqueólogo da expedição que encontrou a tábua de Quimera. Então Larry vai atrás dele na esperança que Cecil saiba o que está acontecendo. Eles se encontram. Ao conversar com Cecil, ele revela algo muito importante. A profecia que os moradores locais do Egito fizeram aqui. O fim virá. Ele se refere ao fim da magia da tábua, ou seja, a correção continua. A exposição do museu vão deixar de ganhar vida e tudo voltará a ser apenas estátuas e figuras de ceras. Mas uma boa notícia é que Cecil lembra de algo que poderia ajudar. Os pais de Quimera podem ter a chave para restaurar a magia da tábua. Eles no Museu Britânico em Londres. Então Larry decide que ele e a Quimera precisam ir até lá para manter salvo e poder da tábua e evitar que as suas exibições desapareçam para sempre. Ele também decidiu levar o seu filho Nick na esperança que ele possa se entender. Que eles possam se entender. Quem sabe se aproximar um pouco mais. Agora, o próximo passo é convencer o curador do museu a deixar Larry e a Quimera para Londres. O segredo da tumba. Tudo começa em 1938, no Egito, quando uma equipe de arqueólogos eles estão em uma missão importante para encontrar a tumba de um antigo faraó, o faraó Quimera. Entre os arqueólogos temos o jovem Cecil, que acaba de encontrar uma relíquia muito especial, a tábua de Quimera. Essa tábua é o objeto e a chave que tem o poder de dar vida a estátuas, figuras do museu, mais o da vida, estátuas e figuras do museu. Mas o que os arqueólogos não sabem é que se mexer com esse objeto pode trazer grandes problemas. Enquanto embalados às descobertas, se preparando para sair do local devido à tempestade de areia,
Os moradores locais aparecem e fazem um aviso. O fim virá. Eles falam sobre a barba e a remoção dela da tumba, como se algo terrível aconteceu. Mas, como sempre, os arqueólogos ignoram o aviso e seguem com os planos. E aí começa a confusão. Flashback para o futuro, 76 anos se passam. E estamos agora em Nova York, onde o Museu de História Natural está prestes a ser palco de um evento importante. Larry Day, o protagonista da história atual, o guarda noturno do museu, está encarregado de cuidar da exposição e garantir que tudo esteja em ordem para o evento. Ele está super focado, querendo fazer que as coisas aconteçam. Ele é um cara bacana, mas a vida está mudando ao seu redor. Enquanto Larry está no museu com outras exposições, aquelas figuras históricas ganham vida durante a noite. Estão preparando tudo para o evento que vai ajudar no museu a reabrir o planetário de Aiden, mas nem tudo vai sair como esperado. A primeira coisa estranha que acontece é um modelo de Neandertal, o recém-adquirido pelo museu. Começa a agir de uma forma esquisita. Esse novo Neandertal, que se chama Lá, acha que Larry é seu pai. Isso deixa Larry completamente confuso, porque ele mal sabe lidar com as situações já complicadas no museu, quanto mais com Neandertal, que se acha filho dele. Enquanto isso, Larry vai começar com a Quimera, o faraó, que também faz parte das exposições do museu. A Quimera, com seu jeito tranquilo, ele mostra algo que está acontecendo com a tábua de Quimera. Ele está começando a se corroer. Corrosões estão se espalhando pela barra. À medida que isso acontece, as exposições começam a agir de maneira cada vez mais estranha. Está ficando difícil controlar tudo. E como é de se imaginar, o caos começa a espalhar pelo museu, claro. Larry vai ter que lidar com isso. Antes era uma bagunça simples com o Neandertal, que agora vai virar algo muito mais grave. As exibições começam a perder o controle, fazendo todo o planetário virar uma verdadeira bagunça, um caos total. Larry, tentando manter a calma, consegue dar um jeito na situação, mas fica bem irritado. E quando ele finalmente encontra e consegue restaurar um pouco de ordem, vai para a casa do seu filho Nick, dando uma festa. Não era exatamente o momento ideal para a surpresa, né? Mas o mais importante é que Larry começa a ter uma conversa séria com o Nick sobre o futuro dele após o ensino médio. Eles acabam se desentendendo, pois Larry acha que Nick não está levando suas responsabilidades a sério. Agora, com tudo fora de controle, Larry sabe que precisa de resposta. Ele lembra de Cecil, o arqueólogo da expedição que encontrou a tábua de Quimera. Então Larry vai atrás dele na esperança que Cecil saiba o que está acontecendo. Eles se encontram. Ao conversar com Cecil, ele revela algo muito importante. A profecia que os moradores locais do Egito fizeram aqui. O fim virá. Ele se refere ao fim da magia da tábua, ou seja, a correção continua.
a exposição do museu vão deixar de ganhar vida e tudo voltará a ser apenas estátua e figuras de ceras. Mas uma boa notícia é que se lembra de algo que poderia ajudar. Os pais de Quimera podem ter a chave para restaurar a magia da tábua. Eles, no Museu Britânico em Londres, então Larry decide que ele e a Quimera precisam ir até lá para manter salvo e poder da tábua e evitar que as suas exibições desapareçam para sempre. Ele também decidiu levar o seu filho Nick na esperança que ele possa se entender, que eles possam se entender. Quem sabe se aproximar um pouco mais. Agora, o próximo passo é convencer o curador do museu a deixar Larry e a Quimera para longe. O segredo da tumba. Tudo começa em 1938, no Egito, quando uma equipe de arqueólogos eles estão em uma missão importante para encontrar a tumba de um antigo faraó, o faraó Quimera. Entre os arqueólogos temos o jovem Cecil, que acaba de encontrar uma relíquia muito especial, a tábua de Quimera. Essa tábua é o objeto e a chave que tem o poder de dar vida a estátuas, figuras do museu, da vida estátuas e figuras do museu. Mas o que os arqueólogos não sabem é que se mexer com esse objeto pode trazer grandes problemas. Enquanto embalados às descobertas, se preparando para sair do local devido à tempestade de areia, os moradores locais aparecem e fazem um aviso. O fim virá. Eles falam sobre a barba e a remoção dela da tumba, como se algo terrível aconteceu. Mas, como sempre, os arqueólogos ignoram o aviso e seguem com os planos. E aí começa a confusão. Flashback para o futuro, 76 anos se passam. E estamos agora em Nova York, onde o Museu de História Natural está prestes a ser palco de um evento importante. Larry Day, o protagonista da história atual, o guarda noturno do museu, está encarregado de cuidar da exposição e garantir que tudo esteja em ordem para o evento. Ele está super focado, querendo fazer que as coisas aconteçam. Ele é um cara bacana, mas a vida está mudando ao seu redor. Enquanto Larry está no museu com outras exposições, aquelas figuras históricas ganham vida durante a noite. Estão preparando tudo para o evento que vai ajudar no museu a reabrir o planetário de Aiden, mas nem tudo vai sair como esperado. A primeira coisa estranha que acontece é um modelo de Neandertal, o recém-adquirido pelo museu. Começa a agir de uma forma esquisita. Esse novo Neandertal, que se chama Lá, acha que Larry é seu pai. Isso deixa Larry completamente confuso, porque ele mal sabe lidar com as situações já complicadas no museu, quanto mais com Neandertal, que se acha filho dele. Enquanto isso, Larry vai conversar com a Quimera, o faraó, que também faz parte das exposições do museu. A Quimera, com seu jeito tranquilo, ele mostra algo que está acontecendo com a tábua de Quimera. Ele está começando a se corroer. Corrosões estão se espalhando pela barra. À medida que isso acontece, as exposições começam a agir de maneira cada vez mais estranha
está ficando difícil controlar tudo. E como é de se imaginar, o caos começa a espalhar pelo museu, claro. Larry vai ter que lidar com isso. Antes era uma bagunça simples, com o Neodartel, que agora vai virar algo muito mais grave. As exibições começam a perder o controle, fazendo todo o planetário virar uma verdadeira bagunça, um caos total. Larry, tentando manter a calma, consegue dar um jeito na situação, mas fica bem irritado. E quando ele finalmente encontra e consegue restaurar um pouco de ordem, vai para a casa do seu filho Nick, dando uma festa. Não era exatamente o momento ideal para a surpresa, né? Mas o mais importante é que Larry começa a ter uma conversa séria com o Nick sobre o futuro dele após o ensino médio. Eles acabam se desentendendo, pois Larry acha que Nick não está levando suas responsabilidades a sério. Agora, com tudo fora de controle, Larry sabe que precisa de resposta. Ele lembra de Cecil, o arqueólogo da expedição que encontrou a tábua de Aquimera. Então Larry vai atrás dele na esperança que Cecil saiba o que está acontecendo. Eles se encontram. Ao conversar com Cecil, ele revela algo muito importante. A profecia que os moradores locais do Egito fizeram aqui. O fim virá. Ele se refere ao fim da magia da tábua, ou seja, a correção continua. A exposição do museu vão deixar de ganhar vida e tudo voltará a ser apenas estátuas e figuras de ceras. Mas uma boa notícia é que se lembra de algo que poderia ajudar. Os pais de Aquimera podem ter a chave para restaurar a magia da tábua. Eles no Museu Britânico em Londres. Então Larry decide que ele e a Quimera precisam ir até lá para manter salvo e poder dar a tábua e evitar que as suas exibições desapareçam para sempre. Ele também decidiu levar o seu filho Nick na esperança que ele possa se entender. Que eles possam se entender. Quem sabe se aproximar um pouco mais. Agora, o próximo passo é convencer o curador do museu a deixar Larry e a Quimera para longe. O segredo da tumba. Tudo começa em 1938, no Egito, quando uma equipe de arqueólogos eles estão em uma missão importante para encontrar a tumba de um antigo faraó, o faraó Aquimera. Entre os arqueólogos temos o jovem Cecil, que acaba de encontrar uma relíquia muito especial, a tábua de Aquimera. Essa tábua é o objeto e a chave que tem o poder de dar vida a estátuas, figuras do museu, mais o da vida estátuas e figuras do museu. Mas o que os arqueólogos não sabem é que se mexer com esse objeto pode trazer grandes problemas. Enquanto embalados às descobertas, se preparando para sair do local devido à tempestade de areia, os moradores locais aparecem e fazem um aviso. O fim virá. Eles falam sobre a barba e a remoção dela da tumba, como se algo terrível aconteceu. Mas, como sempre, os arqueólogos ignoram o aviso e seguem com os planos. E aí começa a confusão. Flashback para o futuro, 76 anos se passam. E estamos agora em Nova York, onde o Museu de História Natural
está prestes a ser palco de um evento importante. Larry Day, o protagonista da história atual, o guarda noturno do museu, está encarregado de cuidar da exposição e garantir que tudo esteja em ordem para o evento. Ele está super focado, querendo fazer que as coisas aconteçam. Ele é um cara bacana, mas a vida está mudando ao seu redor. Enquanto Larry está no museu com outras exposições, aquelas figuras históricas ganham vida durante a noite. Estão preparando tudo para o evento que vai ajudar no museu a reabrir o planetário de Einstein, mas nem tudo vai sair como esperado. A primeira coisa estranha que acontece é um modelo de Neandertal, o recém-adquirido pelo museu. Começa a agir de uma forma esquisita. Esse novo Neandertal, que se chama Lá, acha que Larry é seu pai. Isso deixa Larry completamente confuso, porque ele mal sabe lidar com as situações já complicadas no museu, quanto mais com Neandertal, que se acha filho dele. Enquanto isso, Larry vai começar com a Quimera, o faraó, que também faz parte das exposições do museu. A Quimera, com seu jeito tranquilo, ele mostra algo que está acontecendo com a tábua de Quimera. Ele está começando a se corroer. Corrosões estão se espalhando pela barra. À medida que isso acontece, as exposições começam a agir de maneira cada vez mais estranha. Está ficando difícil controlar tudo. E como é de se imaginar, o caos começa a espalhar pelo museu, claro. Larry vai ter que lidar com isso. Antes era uma bagunça simples, com o Neandertal, que agora vai virar algo muito mais grave. As exibições começam a perder o controle, fazendo todo o planetário virar uma verdadeira bagunça, um caos total. Larry, tentando manter a calma, consegue dar um jeito na situação, mas fica bem irritado. E quando ele finalmente encontra e consegue restaurar um pouco de ordem, vai para a casa do seu filho Nick, dando uma festa. Não era exatamente o momento ideal para a surpresa, né? Mas o mais importante é que Larry começa a ter uma conversa séria com o Nick sobre o futuro dele após o ensino médio. Eles acabam se desentendendo, pois Larry acha que Nick não está levando suas responsabilidades a sério. Agora, com tudo fora de controle, Larry sabe que precisa de resposta. Ele lembra de Cecil, o arqueólogo da expedição que encontrou a tábua de Quimera. Então Larry vai atrás dele na esperança que Cecil saiba o que está acontecendo. Eles se encontram. Ao conversar com Cecil, ele revela algo muito importante. A profecia que os moradores locais do Egito fizeram aqui. O fim virá. Ele se refere ao fim da magia da tábua, ou seja, a correção continua. A exposição do museu vão deixar de ganhar vida e tudo voltará a ser apenas estátua e figuras de ceras. Mas uma boa notícia é que Cecil lembra de algo que poderia ajudar. Os pais de Quimera podem ter a chave para restaurar a magia da tábua. Eles, no Museu Britânico em Londres, então Larry decide que ele e a Quimera precisam ir até lá para manter salvo e poder dar a tábua
e evitar que as suas exibições desapareçam para sempre. Ele também decidiu levar o seu filho Nick na esperança que ele possa se entender, que eles possam se entender. Quem sabe se aproximar um pouco mais. Agora, o próximo passo é convencer o curador do museu a deixar Larry e a Quimera para longe. O segredo da tumba. Tudo começa em 1938, no Egito, quando uma equipe de arqueólogos, eles estão em uma missão importante para encontrar a tumba de um antigo faraó, o faraó Aquimera. Entre os arqueólogos temos o jovem Cecil, que acaba de encontrar uma relíquia muito especial, a tábua de Aquimera. Essa tábua é o objeto e a chave que tem o poder de dar vida a estátuas. Figuras do museu, mais o da vida estátuas e figuras do museu. Mas o que os arqueólogos não sabem é que se mexer com esse objeto pode trazer grandes problemas. Enquanto embalados às descobertas, se preparando para sair do local devido à tempestade de areia, os moradores locais aparecem e fazem um aviso. O fim virá. Eles falam sobre a barba e a remoção dela da tumba, como se algo terrível aconteceu. Mas, como sempre, os arqueólogos ignoram o aviso e seguem com os planos. E aí começa a confusão. Flashback para o futuro, 76 anos se passam. E estamos agora em Nova York, onde o Museu de História Natural está prestes a ser palco de um evento importante. Larry Day, o protagonista da história atual, o guarda noturno do museu, está encarregado de cuidar da exposição e garantir que tudo esteja em ordem para o evento. Ele está super focado, querendo fazer que as coisas aconteçam. Ele é um cara bacana, mas a vida está mudando ao seu redor. Enquanto Larry está no museu com outras exposições, aquelas figuras históricas ganham vida durante a noite. Estão preparando tudo para o evento que vai ajudar no museu a reabrir o planetário de Aiden, mas nem tudo vai sair como esperado. A primeira coisa estranha que acontece é um modelo de Neandertal, o recém-adquirido pelo museu. Começa a agir de uma forma esquisita. Esse novo Neandertal, que se chama Lá, acha que Larry é seu pai. Isso deixa Larry completamente confuso, porque ele mal sabe lidar com as situações já complicadas no museu, quanto mais com Neandertal, que se acha filho dele. Enquanto isso, Larry vai conversar com a Quimera, o faraó, que também faz parte das exposições do museu. A Quimera, com seu jeito tranquilo, ele mostra algo que está acontecendo com a tábua de Aquimera. Ele está começando a se corroer. Corrosões estão se espalhando pela barra. À medida que isso acontece, as exposições começam a agir de maneira cada vez mais estranha. Está ficando difícil controlar tudo. E como é de se imaginar, o caos começa a espalhar pelo museu, claro. Larry vai ter que lidar com isso. Antes era uma bagunça simples com o Neandertal, que agora vai virar algo muito mais grave. As exibições começam a perder o controle, fazendo todo o planetário virar uma verdadeira bagunça, um caos total. Larry
tentando manter a calma, consegue dar um jeito na situação, mas fica bem irritado. E quando ele finalmente encontra e consegue restaurar um pouco de ordem, vai para a casa do seu filho Nick, dando uma festa. Não era exatamente o momento ideal para a surpresa, né? Mas o mais importante é que Larry começa a ter uma conversa séria com o Nick sobre o futuro dele após o ensino médio. Eles acabam se desentendendo, pois Larry acha que Nick não está levando suas responsabilidades a sério. Agora, com tudo fora de controle, Larry sabe que precisa de resposta. Ele lembra de Cecil, o arqueólogo da expedição que encontrou a tábua de Aquimera. Então Larry vai atrás dele na esperança que Cecil saiba o que está acontecendo. Eles se encontram. Ao conversar com Cecil, ele revela algo muito importante. A profecia que os moradores locais do Egito fizeram aqui, o fim virá. Ele se refere ao fim da magia da tábua, ou seja, a correção continua. A exposição do museu vão deixar de ganhar vida e tudo voltará a ser apenas estátuas e figuras de ceras. Mas uma boa notícia é que se lembra de algo que poderia ajudar. Os pais de Aquimera podem ter a chave para restaurar a magia da tábua. Eles no Museu Britânico em Londres. Então Larry decide que ele e a Quimera precisam ir até lá para manter salvo e poder da tábua e evitar que as suas exibições desapareçam para sempre. Ele também decidiu levar o seu filho Nick na esperança que ele possa se entender. Que eles possam se entender. Quem sabe se aproximar um pouco mais. Agora, o próximo passo é convencer o curador do museu a deixar Larry e a Quimera para longe. O segredo da tumba. Tudo começa em 1938, no Egito, quando uma equipe de arqueólogos eles estão em uma missão importante para encontrar a tumba de um antigo faraó, o faraó Aquimera. Entre os arqueólogos temos o jovem Cecil, que acaba de encontrar uma relíquia muito especial, a tábua de Aquimera. Essa tábua é o objeto e a chave que tem o poder de dar vida a estátuas, figuras do museu, mais o da vida, estátuas e figuras do museu. Mas o que os arqueólogos não sabem é que se mexer com esse objeto pode trazer grandes problemas. Enquanto embalados às descobertas, se preparando para sair do local devido à tempestade de areia, os moradores locais aparecem e fazem um aviso. O fim virá. Eles falam sobre a barba e a remoção dela da tumba, como se algo terrível aconteceu. Mas, como sempre, os arqueólogos ignoram o aviso e seguem com os planos. E aí começa a confusão. Flashback para o futuro, 76 anos se passam. E estamos agora em Nova York, onde o Museu de História Natural está prestes a ser palco de um evento importante. Larry Day, o protagonista da história atual, o guarda noturno do museu, está encarregado de cuidar da exposição e garantir que tudo esteja em ordem para o evento. Ele está super focado, querendo fazer que as coisas aconteçam. Ele é um cara bacana, mas a vida está mudando ao seu redor. Enquanto Larry está no museu com outras exposições,
Aquelas figuras históricas ganham vida durante a noite. Estão preparando tudo para o evento que vai ajudar no museu a reabrir o planetário de Einstein, mas nem tudo vai sair como esperado. A primeira coisa estranha que acontece é um modelo de Neandertal, o recém-adquirido pelo museu. Começa a agir de uma forma esquisita. Esse novo Neandertal, que se chama Lá, acha que Larry é seu pai. Isso deixa Larry completamente confuso, porque ele mal sabe lidar com as situações já complicadas no museu, quanto mais com Neandertal, que se acha filho dele. Enquanto isso, Larry vai conversar com a Quimera, o faraó, que também faz parte das exposições do museu. A Quimera, com seu jeito tranquilo, ele mostra algo que está acontecendo com a tábua de Quimera. Ele está começando a se corroer. Corrosões estão se espalhando pela barra. À medida que isso acontece, as exposições começam a agir de maneira cada vez mais estranha. Está ficando difícil controlar tudo. E como é de se imaginar, o caos começa a espalhar pelo museu, claro. Larry vai ter que lidar com isso. Antes era uma bagunça simples com o Neandertal, que agora vai virar algo muito mais grave. As exibições começam a perder o controle, fazendo todo o planetário virar uma verdadeira bagunça, um caos total. Larry, tentando manter a calma, consegue dar um jeito na situação, mas fica bem irritado. E quando ele finalmente encontra e consegue restaurar um pouco de ordem, vai para a casa do seu filho Nick, dando uma festa. Não era exatamente o momento ideal para a surpresa, né? Mas o mais importante é que Larry começa a ter uma conversa séria com o Nick sobre o futuro dele após o ensino médio. Eles acabam se desentendendo, pois Larry acha que Nick não está levando suas responsabilidades a sério. Agora, com tudo fora de controle, Larry sabe que precisa de resposta. Ele lembra de Cecil, o arqueólogo da expedição que encontrou a tábua de Quimera. Então Larry vai atrás dele na esperança que Cecil saiba o que está acontecendo. Eles se encontram. Ao conversar com Cecil, ele revela algo muito importante. A profecia que os moradores locais do Egito fizeram aqui. O fim virá. Ele se refere ao fim da magia da tábua, ou seja, a correção continua. A exposição do museu vão deixar de ganhar vida e tudo voltará a ser apenas estátua e figuras de ceras. Mas uma boa notícia é que Cecil lembra de algo que poderia ajudar. Os pais de Quimera podem ter a chave para restaurar a magia da tábua. Eles no Museu Britânico em Londres. Então Larry decide que ele e a Quimera precisam ir até lá para manter salvo e poder da tábua e evitar que as suas exibições desapareçam para sempre. Ele também decidiu levar o seu filho Nick na esperança que ele possa se entender. Que eles possam se entender. Quem sabe se aproximar um pouco mais. Agora, o próximo passo é convencer o curador do museu a deixar Larry e a Quimera para longe. O segredo da tumba. Tudo começa em 1938, no Egito, quando uma equipe de arqueólogos
Eles estão em uma missão importante para encontrar a tumba de um antigo faraó, o faraó Akhmera. Entre os arqueólogos temos o jovem Cecil, que acaba de encontrar uma relíquia muito especial, a tábua de Akhmera. Essa tábua é o objeto e a chave que tem o poder de dar vida a estátuas, figuras do museu, mais o da vida estátuas e figuras do museu. Mas o que os arqueólogos não sabem é que se mexer com esse objeto pode trazer grandes problemas. Enquanto embalados às descobertas, se preparando para sair do local devido à tempestade de areia, os moradores locais aparecem e fazem um aviso: o fim virá. Eles falam sobre a barba e a remoção dela da tumba, como se algo terrível aconteceu. Mas, como sempre, os arqueólogos ignoram o aviso e seguem com os planos. E aí começa a confusão. Flashback para o futuro: 76 anos se passam e estamos agora em Nova York, onde o Museu de História Natural está prestes a ser palco de um evento importante. Larry Day, o protagonista da história atual, o guarda noturno do museu, está encarregado de cuidar da exposição e garantir que tudo esteja em ordem para o evento. Ele está super focado, querendo fazer que as coisas aconteçam. Ele é um cara bacana, mas a vida está mudando ao seu redor. Enquanto Larry está no museu com outras exposições, aquelas figuras históricas ganham vida durante a noite. Estão preparando tudo para o evento que vai ajudar no museu a reabrir o planetário de Einstein, mas nem tudo vai sair como esperado. A primeira coisa estranha que acontece é um modelo de Neandertal, o recém-adquirido pelo museu. Começa a agir de uma forma esquisita. Esse novo Neandertal, que se chama acha que Larry é seu pai. Isso deixa Larry completamente confuso, porque ele mal sabe lidar com as situações já complicadas no museu, quanto mais com Neandertal, que se acha filho dele. Enquanto isso, Larry vai conversar com Akhmera, o faraó, que também faz parte das exposições do museu. Akhmera, com seu jeito tranquilo, ele mostra algo que está acontecendo com a tábua de Akhmera. Ele está começando a se corroer. Corrosões estão se espalhando pela barra. À medida que isso acontece, as exposições começam a agir de maneira cada vez mais estranha. Está ficando difícil controlar tudo. E como é de se imaginar, o caos começa a espalhar pelo museu, claro. Larry vai ter que lidar com isso. Antes era uma bagunça simples com o Neandertal, que agora vai virar algo muito mais grave. As exibições começam a perder o controle, fazendo todo o planetário virar uma verdadeira bagunça, um caos total. Larry, tentando manter a calma, consegue dar um jeito na situação, mas fica bem irritado. E quando ele finalmente encontra e consegue restaurar um pouco de ordem, vai para a casa do seu filho Nick, dando uma festa. Não era exatamente o momento ideal para a surpresa, né? Mas o mais importante é que Larry começa a ter uma conversa séria com o Nick sobre o futuro dele após o ensino médio. Eles acabam se desentendendo, pois Larry acha que Nick não está levando suas responsabilidades a sério.
Agora, com tudo fora de controle, Larry sabe que precisa de resposta. Ele lembra de Cecil, o arqueólogo da expedição que encontrou a tábua de Aquimera. Então Larry vai atrás dele na esperança que Cecil saiba o que está acontecendo. Eles se encontram. Ao conversar com Cecil, ele revela algo muito importante. A profecia que os moradores locais do Egito fizeram aqui. O fim virá. Ele se refere ao fim da magia da tábua, ou seja, a correção continua. A exposição do museu vão deixar de ganhar vida e tudo voltará a ser apenas estátuas e figuras de ceras. Mas uma boa notícia é que Cecil lembra de algo que poderia ajudar. Os pais de Aquimera podem ter a chave para restaurar a magia da tábua. Eles, no Museu Britânico em Londres, então Larry decide que ele e a Quimera precisam ir até lá para manter salvo e poder da tábua e evitar que as suas exibições desapareçam para sempre. Ele também decidiu levar o seu filho Nick na esperança que ele possa se entender. Que eles possam se entender. Quem sabe se aproximar um pouco mais. Agora, o próximo passo é convencer o curador do museu a deixar Larry e a Quimera para longe. O segredo da tumba. Tudo começa em 1938, no Egito, quando uma equipe de arqueólogos eles estão em uma missão importante para encontrar a tumba de um antigo faraó, o faraó Aquimera. Entre os arqueólogos temos o jovem Cecil, que acaba de encontrar uma relíquia muito especial, a tábua de Aquimera. Essa tábua é o objeto e a chave que tem o poder de dar vida a estátuas, figuras do museu, mais o da vida, estátuas e figuras do museu. Mas o que os arqueólogos não sabem é que se mexer com esse objeto pode trazer grandes problemas. Enquanto embalados às descobertas, se preparando para sair do local devido à tempestade de areia, os moradores locais aparecem e fazem um aviso. O fim virá. Eles falam sobre a barba e a remoção dela da tumba, como se algo terrível aconteceu. Mas, como sempre, os arqueólogos ignoram o aviso e seguem com os planos. E aí começa a confusão. Flashback para o futuro, 76 anos se passam. E estamos agora em Nova York, onde o Museu de História Natural está prestes a ser palco de um evento importante. Larry Day, o protagonista da história atual, o guarda noturno do museu, está encarregado de cuidar da exposição e garantir que tudo esteja em ordem para o evento. Ele está super focado, querendo fazer que as coisas aconteçam. Ele é um cara bacana, mas a vida está mudando ao seu redor. Enquanto Larry está no museu com outras exposições, aquelas figuras históricas ganham vida durante a noite. Estão preparando tudo para o evento que vai ajudar no museu a reabrir o planetário de Aiden, mas nem tudo vai sair como esperado. A primeira coisa estranha que acontece é um modelo de Neandertal, o recém-adquirido pelo museu. Começa a agir de uma forma esquisita. Esse novo Neandertal
que se chama Lá, acha que Larry é seu pai. Isso deixa Larry completamente confuso, porque ele mal sabe lidar com as situações já complicadas no museu, quanto mais com Neandertal, que se acha filho dele. Enquanto isso, Larry vai conversar com a Quimera, o faraó, que também faz parte das exposições do museu. A Quimera, com seu jeito tranquilo, ele mostra algo que está acontecendo com a tábua de Quimera. Ele está começando a se corroer. Corrosões estão se espalhando pela barra. À medida que isso acontece, as exposições começam a agir de maneira cada vez mais estranha. Está ficando difícil controlar tudo. E como é de se imaginar, o caos começa a espalhar pelo museu, claro. Larry vai ter que lidar com isso. Antes era uma bagunça simples com o Neandertal, que agora vai virar algo muito mais grave. As exibições começam a perder o controle, fazendo todo o planetário virar uma verdadeira bagunça, um caos total. Larry, tentando manter a calma, consegue dar um jeito na situação, mas fica bem irritado. E quando ele finalmente encontra e consegue restaurar um pouco de ordem, vai para a casa do seu filho Nick, dando uma festa. Não era exatamente o momento ideal para a surpresa, né? Mas o mais importante é que Larry começa a ter uma conversa séria com o Nick sobre o futuro dele após o ensino médio. Eles acabam se desentendendo, pois Larry acha que Nick não está levando suas responsabilidades a sério. Agora, com tudo fora de controle, Larry sabe que precisa de resposta. Ele lembra de Cecil, o arqueólogo da expedição que encontrou a tábua de Quimera. Então Larry vai atrás dele na esperança que Cecil saiba o que está acontecendo. Eles se encontram. Ao conversar com Cecil, ele revela algo muito importante. A profecia que os moradores locais do Egito fizeram aqui. O fim virá. Ele se refere ao fim da magia da tábua, ou seja, a correção continua. A exposição do museu vão deixar de ganhar vida e tudo voltará a ser apenas estátuas e figuras de ceras. Mas uma boa notícia é que se lembra de algo que poderia ajudar. Os pais de Quimera podem ter a chave para restaurar a magia da tábua. Eles no Museu Britânico em Londres. Então Larry decide que ele e a Quimera precisam ir até lá para manter salvo e poder dar a tábua e evitar que as suas exibições desapareçam para sempre. Ele também decidiu levar o seu filho Nick na esperança que ele possa se entender. Que eles possam se entender. Quem sabe se aproximar um pouco mais. Agora, o próximo passo é convencer o curador do museu a deixar Larry e a Quimera para longe.